Olá, eu quero conversar com você hoje sobre um tema importante, que é sobre o silêncio, na perspectiva do grande filósofo Plutarco. Plutarco, ele foi apaixonado pela matemática, pela filosofia, escreveu mais de 200 obras sobre diversos temas, era um biógrafo grego. Ele faleceu aos 74 anos de idade, mas a obra que ficou eternizada, a mais famosa obra, se chama Vidas Paralelas. O silêncio, para Plutarco, é um ingrediente no tratamento de uma alma flagelada ou torturada pelas paixões. Plutarco, então, pontua que o silêncio é um elemento importantíssimo para curar a alma de uma pessoa. Ele disse que o silêncio, ele ajuda no processo de educação. Toda pessoa que quer aprender, ela precisa aquietar a mente, fazer silêncio interno e externo, para que aquele novo conhecimento possa fluir e haja então aprendizado. Ele diz que também o silêncio, ele ajuda nas relações políticas e sociais, pontuando que pessoas que desenvolvem a capacidade de falar o tempo todo, ele utiliza o termo tagarelice. Pode observar que quem fala demais acaba tendo má reputação. E uma coisa que ajuda a controlar uma fala compulsiva é a disciplina do silêncio. Nas práticas discursivas, o kairos, que é o tempo apropriado para falar e falar dando as pontuações adequadas, ele disse, só é capaz de respirar e de organizar o pensamento quem é capaz de silenciar. No exercício da virtude, ele é a condição para outras virtudes. Plutarco coloca o silêncio como uma virtude, que uma vez você adquirindo essa virtude, você se torna capaz de desenvolver outras virtudes importantes para um cidadão, para que você seja alguém equilibrada na vida. Treinar um silêncio total significa ter a capacidade de não somente estar ausente de todo aquele barulho que está à sua volta, mas também aquietar a mente, tanto no movimento interno como no movimento externo, como uma forma de desenvolver a saúde. É como não pensar em nada, esvaziar a mente. O que significa o silêncio como resposta? Você ouve sempre os mais velhos, eles falam assim, eu dei o silêncio como resposta. Isso vem de Plutarco. O silêncio é de ouro e muitas vezes é a melhor de todas as respostas nas relações interpessoais. Em determinadas situações, o silêncio já é a resposta. Mas nós vivemos em uma cultura onde a fala tem um poder de relevância muito grande e deixamos de perceber o aspecto extraordinário que vem do silêncio. Palavras erradas, segundo Plutarco, costumam machucar para o resto da vida, mas nunca o silêncio provoca tanto mal na vida das pessoas. O silêncio certo pode ser a resposta de muitas perguntas, que o silêncio é a melhor resposta quando se ouve uma bobagem. Então, Plutarco disse, se você está num ambiente onde muita bobagem está sendo tratada, a melhor forma de participar é oferecer o seu silêncio naquele ambiente. Qual a necessidade do silêncio em nossas vidas?
O silêncio nos convida a ter espaço na mente, ou melhor, nos revela que temos um espaço interno de descoberta. Plutarco então chama nossa atenção que estamos o tempo todo preenchendo a nossa mente, o nosso coração com barulhos. Barulho de música, de trabalho, de texto, de filme, discussões, reuniões, seja lá o que for, é preciso encontrar um tempo de qualidade para ficar quieto diante de si mesmo. A meditação, a introspecção, Plutarco diz que é o melhor caminho para uma vida com sabedoria. Uma pessoa que vive de maneira sábia, ela já abraçou a meditação e a introspecção. Ajuda também a saber quem você realmente é. E qual o motivo de você estar aqui? Qual a sua missão pessoal? É através do silêncio que essa pergunta é respondida. E o que você também deve fazer da sua existência? É uma pergunta que deve ser feita em um ambiente silencioso, onde você esteja aquietado para ouvir a voz do seu interior. São nesses momentos em que descobrimos verdades que podem indicar qual o caminho que devemos seguir na vida. Plutarco, então, admite que muitas pessoas que vivem perdidos na vida, sem saber o que faz, sem saber a profissão que deve abraçar, sem saber como deve interagir socialmente, aí Plutarco diz, o caminho para a sabedoria é aprender a encontrar dentro de si mesmo um espaço para o silêncio. Qual seria então, quais os benefícios que o silêncio provoca? Primeiro, ele pode ajudar a elucidar ideias e fortalecer a sua memória. Quantas vezes você já ficou pensando como resolver um problema, como resolver uma situação, como criar algo, e você pensou e você ficou agitado, mas de repente você parou e ficou quieto. E aquela ideia, ela parte na sua direção quando você é capaz de ouvir a voz da sua intuição. Ajuda também no tratamento da ansiedade e também da depressão. A ansiedade e a depressão, elas existem e de algum modo tem feito cada vez mais parte de uma cultura. Agora, o fato é o seguinte, a medicação apenas não é o suficiente para tratar as demandas emocionais. É preciso inserir uma dose de medicamento e esse medicamento é o silêncio. Previne doenças também do coração, diminui o nervosismo. A pessoa que está o tempo todo como que pulando no pescoço de todo mundo que passa, pode observar que está tendo barulho demais na sua existência. Desacelera, acalma, melhora também a concentração. Encontrar um ambiente totalmente silencioso é uma expectativa irreal. Cada vez mais tem sido difícil encontrar um ambiente silencioso, mas você precisa criar o seu próprio ambiente de silêncio para estar com você. Aí tem gente que diz assim, não, mas eu vou encontrar esse tempo quando eu sair de férias. Quando eu sair de férias eu vou procurar um lugar calmo, com muita árvore, que tenha pássaros, e eu vou ficar lá quietinho comigo mesma. Imagine que coisa absurda. Você tem que esperar 1 ano para ter alguns momentos de solidão e de solitude. Aí Plutarco diz o seguinte, que isso precisa estar inserido dentro do dia a dia de uma pessoa, e não quando a pessoa vai sair de férias. Então, durante um dia é preciso encontrar alguns poucos minutos para que você desenvolva esta habilidade. Tem gente que diz assim, não, mas quando eu me aposentar, aí eu vou dedicar um tempo para o autoconhecimento e para eu me aquietar. Gente, as pessoas trabalham mais de 35 anos, mais de 65 anos para viver a aposentadoria. E o dia de evoluir é hoje.
Nós precisamos começar a partir de hoje a beber o antídoto que nos mantém mais saudável, mais jovem, mais integrado socialmente, porque você respeitou o seu tempo de silêncio. Tem gente que diz: eu morro de medo de ficar sozinho. Ninguém precisa ter tanto medo de ficar consigo mesmo. Quando as férias chegarem, ótimo, você amplia, mas é preciso começar logo. Plutarco disse o seguinte: a mente é um fogo a ser aceso. Veja, a mente é um fogo a ser aceso, não um vaso a ser preenchido. Desse modo, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade atentar para essa orientação de Plutarco. Se você quiser ter uma vida abundante, se você quiser ter uma vida equilibrada, Plutarco diz: existe um caminho, e o caminho é a disciplina do silêncio. O amor ensina-nos todas as virtudes, mas a principal dela é o silêncio. Que esta semana você inicie essa jornada. Um grande abraço para você.